Aula do dia 1 do 4, correção da atividade 1, postada no plural maestro, em 24 do 3. Questão 1. Nos últimos anos, estudos mostraram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Nomeie a organela citoplasmática fragmentada, nos casos dos pacientes com Alzheimer, e apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. O assunto da questão é citologia, porque no enunciado ele pede que você nomeie uma organela citoplasmática. Precisamos identificar no nosso enunciado a organela citoplasmática que está envolvida com proteína. Então, existem duas organelas que estão mais envolvidas com proteínas. Uma é o nosso ribossomo, que está envolvido diretamente na síntese de proteína, e a outra é o complexo de Golgi, que especificamente está envolvido no empacotamento e no encaminhamento de proteínas para o exterior da célula, via vesículas transportadoras. Então, como gabarito da primeira parte da nossa questão, nós temos o complexo de Golgi. Precisamos ainda relacionar o complexo de Golgi com a reprodução humana. É lá no complexo de Golgi que existe a formação de um grânulo acrossômico ou formação do acrossomo. Mas o que é acrossomo e qual é a função desse acrossomo? Esse acrossomo, como essa figura bem mostra, ele está presente na cabeça da nossa célula germinativa, conhecida como espermatozoide, e essa região acrossômica, ela tem a função de romper as barreiras que o óvulo apresenta, as camadas que o óvulo apresenta. Então, no momento da fecundação, o espermatozoide, com essa cabeça proteica, que é o acrossomo, ele consegue vencer, ele consegue romper as barreiras que a célula germinativa feminina apresenta. Questão de número 2. A entrada de água nas sementes é essencial para desencadear sua germinação. Essa hidratação, reativando tanto enzimas que hidrolisam moléculas de carboidrato, como enzimas envolvidas no ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de elétrons, ocasiona um nítido aumento do consumo de oxigênio e na produção de adenosina trifosfato, ou ATP. Aponte as duas principais funções dos carboidratos hidrolisados quebrados para o desenvolvimento do embrião e indique ainda a organela reativada responsável pelo aumento do consumo de oxigênio e da produção de ATP com o processo de hidratação. A questão traz para a gente dois assuntos: substâncias químicas da célula, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, e ainda citologia, porque a segunda parte do nosso gabarito ele pede para a gente identificar uma organela citoplasmática. A questão cita ainda dois processos da nossa respiração intracelular, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, e ele pede para a gente correlacionar essas informações apontando duas principais funções desse carboidrato. Sabemos que o carboidrato para a célula é uma fonte de energia. Então, se ela é uma fonte de energia e está relacionado à semente, é essa energia que vai ser suficiente para desencadear a germinação. Então, uma das principais funções é exatamente isso: a energia servir de fonte de energia
para a germinação. Outra coisa que nós precisamos identificar é essa energia como matéria-prima para a formação de novas moléculas. E é o nosso segundo gabarito. Matéria-prima para a formação de novas estruturas, para a formação de novas moléculas. E aí ele pede para a gente identificar a organela, que é a parte citológica da nossa questão. A organela que está envolvida com a respiração intracelular é a nossa mitocôndria. Questão de número 3. Nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática. Cite o principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais, bem como o monossacarídeo que o forma. Indique ainda duas principais funções dessa parede celular. Dois assuntos principais nessa questão, ainda citologia e substâncias químicas da célula, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Sabemos que toda célula, tanto a animal quanto a vegetal, além de membrana plasmática, vai possuir uma outra proteção. No caso das células vegetais, como a questão cita, a parede celular é conhecida como parede celulósica. E aí a gente já consegue identificar o carboidrato que compõe essa parede celular, que é a celulose. O monossacarídeo que forma essa parede é o produto da nossa fotossíntese, que a gente conhece como C6H12O6, nada mais, nada menos que glicose. E aí, continuando o nosso gabarito, ele pede que você indique duas principais funções dessa parede celular. E aí, essas funções também vão estar atreladas à função de membrana plasmática, que é proteger da forma, proteção contra choques mecânicos, proteção em relação ao balanço hídrico, em relação ao balanço osmótico, né? Então vamos ao contexto do nosso gabarito. São três possibilidades: promover a sustentação da célula, a proteção, se você colocou que da forma também está correto, protege a célula contra choques osmóticos, perda de água, protege a célula contra qualquer tipo de impacto mecânico. Questão de número 4. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação que apresente 16% de base nitrogenada de citosina. Determine os percentuais de guanina e timina encontrado nessa molécula, justificando sua resposta. Mais uma questão que envolve substância química da célula. DNA, a gente sabe que é um ácido nucleico, que tem suas características químicas específicas, né? Quando a gente precisa identificar a molécula de DNA quimicamente, a gente precisa identificar principalmente as suas bases nitrogenadas e a pentose que forma essa molécula de DNA. As bases nitrogenadas são adenina se ligando com timina através de pontes de hidrogênio e guanina se ligando com citosina, também através de pontes de hidrogênio. A outra parte química que envolve essa molécula é a pentose, que é típica da molécula de DNA, que é a desoxirribose. Então vamos lá. Ele pede para a gente identificar os percentuais de guanina, mas ele já dá o percentual de citosina. Se a gente sabe que citosina se liga com guanina, eu só posso ter 16% também da minha base complementar. Então, citosina com 16%, guanina com 16%, eu preciso somar, né? E fazer a minha subtração de um universo de 100%. Então, eu faço 100 menos 32,
eu vou ter um percentual de 68% que eu vou precisar dividir entre adenina e timina, que é o que ele me pede. Se eu sei que essas bases são complementares, basta eu pegar 68 e dividir por 2, porque aí eu tenho os percentuais de bases nitrogenadas para timina e para adenina, que é o que o meu gabarito pede, 34% de cada uma. Contextualizando porque o enunciado pede para que você justifique, fica assim: como adenina e timina ocorrem em quantidades iguais no DNA, a quantidade de timina é igual a metade de 68% restante das bases nitrogenadas. Questão de número 5. O rio Amazonas está sendo ameaçado por um inimigo minúsculo, um pequeno mexilhão invasor originado da China. Desde que chegou à América do Sul, no princípio da década de 1990, o mexilhão dourado conquistou novos territórios em uma velocidade alarmante, abrindo caminho entre flora e fauna nativa, e se espalhando por 5 países. Espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje. Proliferam rapidamente quando introduzidas em novos ambientes através de meios de transporte cada vez mais eficientes. O assunto da questão é a ecologia e ele traz para a gente uma espécie invasora, ou seja, uma espécie que não é endêmica da região citada no texto, uma espécie exótica, uma espécie que causa um desequilíbrio no habitat aonde ele vai estar inserido. Então vamos ver o que o nosso enunciado traz para a gente. Apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para a população local. Em seguida, cite 2 fatores bióticos, lembrando que fator abiótico é tudo aquilo que tem vida, ou seja, animais e vegetais. Fatores abióticos são fatores como luz, água, temperatura, salinidade, pH. Continuando, que podem explicar a facilidade com que esses animais se multiplicam em um novo hábitat. Então, como consequência ambiental negativa, a gente pode citar o desequilíbrio no habitat aonde ele vai estar inserido. E aí esse desequilíbrio, ele pode ser apresentado para a gente de várias maneiras, né? Eu posso ter um desequilíbrio se eu tiver uma competição, eu tenho desequilíbrio se eu tiver predação, se eu tiver parasitismo, né? Tem várias formas de eu afetar a minha densidade populacional. Então, a questão de ecologia, ela traz para a gente um universo muito grande de respostas, mas a gente consegue canalizar o nosso gabarito. Então, vamos contextualizar. Perda da biodiversidade, ocorre um desequilíbrio, e competição, predação ou parasitismo, que são relações, nesse caso, todas desarmônicas, onde um indivíduo ele vai sair prejudicado. Mas ele quer ainda que você aponte 2 fatores bióticos que estejam relacionados a essas espécies invasoras. Precisamos lembrar que o fator abiótico que será citado, ele precisa estar envolvido com tudo aquilo que tem vida. Então, vamos lá. Se eu estou falando de uma espécie exótica, de uma espécie invasora, eu sei que ele não tem predador natural. E predador natural está envolvido com o fator o quê? Biótico. Se essa espécie ela é invasora, elas vão poder se reproduzir com uma facilidade muito grande. Porque se eu não tenho ninguém
para ser o meu predador natural, se eu não tenho ninguém que afete a minha densidade populacional, a minha carga de reprodução, ela pode ser sem escala, né? Ela pode acontecer em uma escala muito grande, né? Lembrando que quando eu falo de predação, é a espécie invasora predando a espécie endêmica e não a espécie endêmica predando a espécie invasora. Então vamos contextualizar. Ausência de predador local ou predador natural e taxa de reprodução mais elevada que as espécies locais. Nossa correção ela termina aqui.